Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui com vocês, profeta Elias, profeta Orlando Elias, mais uma vez conversando e pregando a palavra de Deus para vocês, né? Essa nossa igreja, a Igreja Adventista da Última Hora, é uma igreja que surge com um propósito, que é o propósito, acima de tudo, em pregar o Evangelho de Deus, em pregar o Evangelho eterno, o Evangelho da Palavra. E daqui mais uns dias eu vou fazer uma palestra, vou passar uma palestra para vocês, sobre a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, né? Exatamente, essa é a missão da Igreja Adventista da Última Hora, né? Que é pregar o Evangelho eterno, é o Evangelho eterno falado pelo primeiro anjo do Apocalipse 14, um dos 3 anjos, né? Então o primeiro anjo diz que ele tem em suas mãos um evangelho eterno, e esse evangelho tem que ser pregado a todas as nações, tribos e línguas. Então, meus amigos e irmãos, a igreja da última hora, que é essa nossa igreja adventista, ela nasce, ela vem com esse propósito de pregar esse evangelho eterno. Tem muitos evangelhos por aí, tem muitos pregadores por aí, tem muitas instituições religiosas pregando por aí, mas muitas vezes não é pregando o evangelho eterno, não é pregando aquele evangelho que está na palavra de Deus. Não é aquele evangelho que Jesus quer que você ouça, não é aquele evangelho que Jesus quer que você pregue, é qualquer um outro evangelho, menos o evangelho eterno da palavra de Deus. E é impressionante que esse evangelho eterno, o que você entende por eterno? Eternidade. Essa caneta, será se ela é eterna? Acho que não, né? Com o passar do tempo ela vai se deteriorando, ela vai, primeiramente perde a tinta, né? Acaba a tinta, e logo em seguida o dono dessa caneta, ou a dona, simplesmente a descarta. Por quê? Porque não é eterna. Esse óculos é eterno? Também não. Esse carimbo é eterno? Também não é eterno. Essa Bíblia é eterna? Não é eterno, porque é papel. Logo pode se deteriorar, pode, por um descuido, pode cair uma água, alguma coisa, rapidinho ela pode perecer, ela pode se acabar, se deteriorar. Então o que eu entendo por eterno? É algo que é eterno, é para sempre. O eterno é eterno, não tem o que se discutir muito. Então, quando o anjo do Apocalipse 14, o primeiro anjo, ele diz que tem um evangelho eterno para pregar a todas as tribos e línguas, a todos os povos e nações, é um evangelho que vem desde os primórdios da história. E é isso aí, meus amigos, que a Igreja Adventista da Última Hora, ela vem para pregar esse evangelho, tá? Eu, como profeta desta igreja, Orlando Elias, eu tenho a missão de pregar este evangelho eterno, e eu preciso que você me ajude a pregar esse evangelho eterno. Eu preciso que você seja meu ajudante, meu co-participante, meu co-autor da pregação desse evangelho, porque eu sozinho não chego a lugar nenhum. Eu sozinho, eu apenas vou falar aqui no vídeo e simplesmente acaba aqui. Mas se você assistir os nossos vídeos e publicar os nossos vídeos e compartilhar com os amigos e família, com os colegas de trabalho, com os colegas da faculdade, se você me ajudar a propagar este vídeo, você também estará ajudando na pregação desse evangelho eterno. E é uma ordem divina: ide por todo o mundo e pregai às nações, tribos e língua o evangelho de Jesus. E lá em Apocalipse 14 diz que tem que ser o evangelho eterno, não pode ser qualquer um evangelho, minha gente. Meus irmãos e amigos, não pode ser qualquer tipo de evangelho, tem que ser o evangelho eterno. E ao longo das nossas publicações de vídeo que você vai receber semanalmente, eu falei que pelo menos uma vez por semana, mas dependendo da inspiração que Deus me der, a gente vai estar publicando 2 vídeos por semana, talvez 3, não sei. É o Espírito de Deus que vai dizer quantos vídeos por semana eu tenho que publicar para vocês. A única coisa que eu peço a vocês é que me ajudem a propagar
propagar as mensagens desses vídeos que eu estou publicando para vocês. Compartilhe, dê o seu like, o seu joinha, faça um comentário. Se você tem alguma dúvida da palavra de Deus, coloque lá no seu comentário a dúvida que você quer que o profeta Elias tire para você essa dúvida. Se você quer que eu fale sobre um tema, que eu dê uma palestra sobre um tema, coloque lá nos seus comentários: profeta Elias, gostaria que o senhor falasse sobre o tema tal, eu tenho uma dúvida. Participe junto comigo desse evangelho, desta igreja, que é a Igreja Adventista da Última Hora, para que a gente juntos possamos realmente fazer a grande vontade do Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. E a vontade de Jesus, aqui na Bíblia, veja bem, no livro de João, no capítulo 21, é exatamente o último capítulo do Evangelho de João. Você sabe que João, o discípulo amado, né? Aqui Jesus Cristo, dando aqui essa última palestra para os discípulos, ele disse o seguinte: e depois de terem juntado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E logo em seguida o Senhor perguntou: Simão Pedro, amas-me? E ele disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E sabe o que Jesus falou? Então Pedro, já que tu me amas, eu vou te pedir uma coisa: apacenta as minhas ovelhas. Oh Jesus, me arrepio todo. Apacentar as ovelhas de Jesus. Quem são as ovelhas de Jesus? Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Evangelho prega isso. Quem são as ovelhas que Jesus deixou para Pedro? Aqui Pedro simbolizava a igreja de Jesus. Aqui Pedro simbolizava a liderança para os apóstolos de Jesus. Então, a ordem que Jesus deu a Pedro, ele está dando a cada um de nós que proclamamos o amor a Deus, o amor a Jesus. Então não adianta você dizer que ama Jesus, que ama a Deus e não prega o seu evangelho. Detalhe, hein? O evangelho eterno. Tem que ser o evangelho eterno. E como eu disse antes, ao longo dos nossos vídeos, eu vou falando para vocês quais são as características desse evangelho eterno. Somente a Igreja Adventista da Última Hora tem a clareza do que é esse evangelho eterno, de como é esse evangelho eterno, e nós vamos alicerçar a nossa igreja em cima da verdade desse evangelho eterno. Então Jesus disse a Pedro, a Simão Pedro: tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. Então Pedro: cuida das minhas ovelhas, cuida dos teus irmãos, cuida dos pecadores, cuida daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que têm fome e sede da minha palavra. Foi essa a ordem que Jesus deixou, meus amigos e irmãos, para cada um de nós, foi pregar o evangelho eterno. E é por isso que até hoje Simão Pedro é considerado o líder da igreja que Jesus instituiu naquele dia que ele foi assunto aos céus e levado aos céus. E a partir daí, Simão Pedro vestiu a camisa do evangelho eterno e ele saiu pregando o evangelho a todas as criaturas. E é justamente isso, meus irmãos e amigos, que eu, profeta Elias, profeta Orlando Elias, estou determinando na minha vida. Eu quero pregar o evangelho de Jesus, e eu quero que você me ajude a pregar esse evangelho, compartilhando os nossos vídeos, para que os nossos vídeos possam chegar até os confins do mundo. A internet é uma coisa abençoada de Deus, desde que você saiba usar para o bem. Se você souber usar para o bem, é uma ferramenta de Deus na sua mão para pregar o evangelho. Então me ajude a compartilhar e publicar esses vídeos, para que outras pessoas, mais outras dezenas de pessoas, mais outras centenas, milhares e milhões de pessoas possam realmente ter o acesso a este evangelho eterno, que somente a nossa igreja sabe pregar e sabe como pregar esse evangelho eterno. Me ajude,
para que nós possamos realmente alcançar os corações sofridos e desamparados, porque esta é a missão de Jesus Cristo para cada um de nós.